Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro O Caçador de Pipas, de Khaled Hosseini. Esse livro, O Caçador de Pipas, foi escolhido como leitura do meu Clube do Livro de outubro. Eu já tinha lido esse livro há uns bons tantos anos atrás, eu acredito que há uns 15 anos atrás. Esse livro saiu em 2001, eu lembro que ele teve bastante sucesso naquela época e alguns anos depois eu fiz a leitura do livro, mas eu lembro que naquela época o livro não chamou muito a minha atenção. Eu não lembro praticamente nada da história, não lembrava praticamente nada da história, mas dessa vez esse livro me marcou de várias maneiras e eu acredito que naquela época, ainda uma adolescente, eu não tinha maturidade para entender a complexidade política, cultural e social desse livro. Vamos falar então sobre a história desse livro. O nosso protagonista e também o narrador dessa história é o Amir, que no início do livro ele é um homem afegão e no início do livro ele está morando nos Estados Unidos já há bastante tempo, com a sua esposa, e ele recebe um telefonema de um amigo do seu pai, o amigo de infância do seu pai, e ele sabe que a partir daquele momento ele precisa retornar ao Afeganistão para se reconectar com a sua infância, com a sua cultura e com uma culpa que ele carrega nos ombros já há tantos anos. E é aí que nós, leitores, voltamos ao tempo, para a infância do Amir, quando ele tinha 12 anos e morava em Cabul, no Afeganistão. Então, nós estamos em Cabul na década de 1970 e é a maneira como Cabul, como o Afeganistão é descrito nesse período, foi algo muito interessante para mim, porque a imagem que eu tenho do Afeganistão, e eu acredito que a maioria das pessoas o que a maioria das pessoas pensa sobre o Afeganistão é o que a gente vê nos noticiários. Então, um país destruído, um país violento, perigoso, totalmente destroçado por guerras civis e por bombas, corpos, muita coisa negativa. Porém, ao ler esse livro, eu aprendi a ver o Afeganistão de uma maneira diferente, eu aprendi muito sobre a história desse país. Então, em 1970, 1975, o Afeganistão e Cabul, a capital, era uma cidade muito desenvolvida, as pessoas tinham uma qualidade de vida muito boa e o islamismo era praticado, mas de uma maneira não fanática do jeito que foi décadas depois. E através do protagonista, do Amir, eu conheci melhor as pessoas. Apesar de Amir ser um personagem fictício, através dele eu conheci melhor as pessoas desse país. E aos 12 anos, o Amir mora junto com o seu pai, que ele chama de Baba, em uma casa muito grande, em um dos bairros elegantes de Cabul. O seu pai, o Baba, é um mercador muito rico, ele tem uma reputação pela qual ele zela na cidade, ele conhece várias pessoas e todos o conhecem e o reconhecem como um homem de negócios, um homem forte, e ele é uma figura assim masculina muito importante para o Amir, e o menino tá sempre tentando fazer com que o seu pai o note, deixá-lo orgulhoso, enfim. E quando o Amir nasceu, a sua mãe morreu logo depois do parto, então são só os dois que moram naquela casa, o Baba e o Amir, juntamente com Ali, que é um criado do Baba. Os dois já se conhecem há muitos anos, eles cresceram praticamente juntos, e o Ali trabalha como um criado pessoal do Baba já há muitos anos. Inclusive, o filho dele, o Hassan, depois que ele nasceu, ele também começou a fazer parte dessa família, e ele era como se fosse um criado do Amir, mas também os dois cresceram juntos e eram
eram grandes amigos no final das contas. O que separava esses dois homens e essas duas crianças, o Ali e o Hassan, eles moravam em um casebre anexado à casa do Baba. O que os separava, além da posição social, era a posição racial, porque Ali e Hassan eram hazaras, que são descendentes de um povo mongol que migrou para o Afeganistão, e eles foram por muito tempo perseguidos e sofreram muito preconceito. Então a gente percebe nessa narrativa como o Ali e o Hassan sofrem e são considerados inferiores aos outros afegãos, e por causa disso o Amir não pode, digamos que não é socialmente aceitável que ele considere Hassan um amigo. Então eles são companheiros de vida, passaram a infância juntos, mas cada um na sua casta. E em um inverno em Cabul, algo que era muito típico, e aliás que agora depois que eu li esse livro, eu me interessei mais pela história do Afeganistão, e eu li que essa tradição está voltando aos poucos para o Afeganistão, que é a competição de pipas, e é o que dá título ao livro, O Caçador de Pipas. Então, era muito comum em cidades afegãs, durante o inverno, fazer essas competições de pipas, e crianças participam e adultos também observam. É um evento bem esperado por todos, e quem consegue ficar com a sua pipa até o final do torneio e cortar todos os fios das outras pipas é o grande vencedor. E um prêmio ainda maior é conseguir alcançar a última pipa derrotada e tê-la como prêmio, e é por isso que é daí que vem a expressão caçador de pipas, que é justamente essas pessoas, essas crianças que correm atrás das pipas que caem durante a competição para guardá-las. E o Amir pensa que esse é justamente o momento, a oportunidade que ele precisava para se provar para o seu pai, Baba, e ele quer a todo custo ganhar essa competição. Então ele e o Hassan iniciam essa jornada, eles compram a pipa, fazem todos os preparativos, e os dois estão lá. E eles conseguem, o Amir é quem está controlando a pipa, e ele consegue vencer o torneio, e ele percebe naquele momento o Baba, o seu pai, observando da varanda da casa, e ele acha que aquele é finalmente aquele momento pelo qual ele tanto esperava. E o Hassan disse que ele iria atrás da pipa para entregá-la como prêmio ao Amir. O Hassan é muito submisso ao Amir e tem um carinho muito grande por ele, e é uma relação entre os dois que eu simplesmente achei muito, muito emotiva, pelo fato de que essas crianças, apesar de morarem no mesmo endereço, de terem a mesma idade, eles terem duas experiências de vida completamente diferentes pela sua bagagem racial, bagagem cultural e bagagem social, e como isso os fazem sofrer. Os dois sofrem com isso, e o Amir, que é o narrador da história, então a gente tem mais acesso aos pensamentos do Amir. A gente sabe que ele gosta, que ele tem um carinho, um amor muito grande pelo Hassan, mas por causa das convenções sociais ele não pode demonstrar esse amor. E aí, quando o Hassan sai para buscar essa pipa para entregar para o Amir, algo algo terrível acontece. Não vou contar para vocês o que acontece, mas o Amir é testemunha do crime que é cometido contra o Hassan, mas naquele momento, ele era apenas uma criança de 12 anos, ele não sabe como agir, e ele acaba não fazendo nada, e ele carrega essa culpa por anos, sabendo que ele poderia ter evitado o sofrimento do Hassan. E esse é um momento
essencial, crucial na narrativa, porque é o momento mais feliz da vida do Amir até então, que ele consegue vencer a competição de pipas e consegue o orgulho do seu pai, e logo depois esse crime acontece e ele vê a sua relação com o Hassan cortada, porque ele acha que o Hassan viu que ele estava ali, que ele viu tudo o que aconteceu e não tomou uma atitude. Mas ao mesmo tempo o Hassan sabe que a sua posição é socialmente inferior à do Amir, então ele continua fazendo todas as suas tarefas como criado do Amir, mas a relação dos dois nunca mais é a mesma. E essa culpa que ele carrega, o Amir, inevitavelmente leva à separação dos dois, e tudo fica ainda pior porque naquele mesmo ano, em 1975, o Afeganistão é invadido por tropas soviéticas e comunistas, o imperador é deposto. Então, até então, o Afeganistão era uma monarquia e de um dia para o outro, o país virou alvo de uma nação comunista e a invasão soviética acabou com o Afeganistão. Eram tanques de guerra, eram bombas, minas de terra, então muitas pessoas morreram, e quem tinha a oportunidade e os meios financeiros de fugir, fugiram. E o Baba e o Amir então deixam o Afeganistão, deixam Cabul para trás e vão tentar uma vida nos Estados Unidos. E tudo o que eles tinham, a casa grande num bairro sofisticado, todos os livros da biblioteca do Baba, todos os criados, toda a riqueza que essa família tinha, teve que ser deixada para trás. Eles saíram do país com uma mala de mão, com uma troca de roupa para tentar uma vida nova nos Estados Unidos. E muitos afegãos fizeram isso. E essa é uma parte muito dolorida da narrativa para se ler, que é essa adaptação do Amir. Mas o Amir era uma criança, então ele se adapta muito mais rápido do que o seu pai, o Baba, que era um homem reconhecido e um homem importante em Cabul, e de um dia para o outro ele é um ninguém nos Estados Unidos, ninguém o conhece, ninguém o reconhece nas ruas. E ele perdeu toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro, todos os seus contatos comerciais. Então ele precisa achar um emprego para conseguir fornecer alimento para o seu filho, e ele acaba trabalhando em um posto de gasolina. E essa decadência do estilo de vida dos dois é algo que dói muito no Baba. E ali nos Estados Unidos se cria ou se estabelece uma comunidade de afegãos que fugiram do Afeganistão, e várias pessoas que eram muito importantes, que eram professores universitários, eram, enfim, advogados, generais, ministros, ou deputados, enfim, deixam tudo para trás e se tornam pessoas comuns e com um estilo de vida muito inferior nos Estados Unidos, além do que é um país com uma cultura totalmente diferente. Então a religião é outra, os costumes são outros, o idioma é outro, então são diversas barreiras políticas, culturais, sociais que eles precisam ultrapassar. E passam-se muitos anos e não vou contar para vocês o que acontece, mas a gente sabe que depois da invasão soviética, o Afeganistão ele foi retomado por um grupo nacionalista islâmico, então um governo ditatorial e muito conservador. Então depois que os soviéticos saíram do país e os afegãos pensaram que eles poderiam finalmente voltar para o seu país, não aconteceu, porque esse grupo nacionalista, o Talibã, tomou conta do país, e as mulheres tinham que cobrir o seu corpo,
tinham que ser submissas aos seus maridos e pais, até jogos de futebol não podiam ser, os atletas tinham que vestir calças, e o adultério era completamente condenado com exibições públicas de punição e até morte, execução de pessoas que não seguiam as regras desse governo, e era uma situação ainda pior do que estava antes. Mas, como eu falei para vocês no início desse vídeo, o Amir recebe um telefonema de um amigo do seu pai e ele precisa retornar ao Afeganistão depois de tantos anos morando fora, e ele se sente um turista no seu próprio país, e eu imagino como deve ser essa sensação horrível de, ao mesmo tempo que você faz parte daquela cultura, você não se sente membro, realmente um turista no seu próprio país. E vou deixar o resto da história por conta de vocês, se vocês tiverem interesse em ler. Esse é um livro que me marcou demais. Eu senti muito, sofri muito, mas também aprendi muito sobre a cultura desse país, que é tão distante da nossa realidade. Também aprendi a ser grata pela nossa sociedade, que é mais permissiva, mais democrática. Enfim, eu sofri muito por essas pessoas. Apesar do Amir e o Baba serem personagens fictícios, eu sei que muitas pessoas na vida real passaram por situações parecidas, e é algo que realmente me espanta. É muito interessante saber sobre o autor desse livro, o Khaled Hosseini. Ele é um afegão que, quando era criança, fugiu do Afeganistão com a sua família e mora nos Estados Unidos até hoje. E o interessante é que ele diz que quando ele escreveu esse livro, que foi publicado em 2001, então foi logo após o ataque às Torres Gêmeas, e ele começou a escrever esse livro antes do atentado do 11 de setembro, e ele continuou escrevendo conforme os eventos foram se desenrolando, e eram referências a eventos muito contemporâneos. Então, algo que tinha acontecido na semana passada, ele incluía no livro. E até aquele momento em que o livro foi lançado, ele não tinha voltado ao Afeganistão. O autor Khaled Hosseini, ele, depois que o livro foi lançado, ele voltou para o Afeganistão. E é muito interessante como ele conta que quando ele andou pelas ruas de Cabul, onde ele tinha passado a sua infância, ele, além de lembrar das suas próprias memórias, ele lembrava das memórias que ele mesmo construiu para o seu personagem, Amir. Então, foi uma redescoberta dupla. Ele lembrou tanto da sua infância como da infância criada para o Amir em Um Caçador de Pipas. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho muito importante a gente ler livros que estão fora da nossa zona de conforto, e também sobre culturas que não fazem parte do nosso dia a dia, porque é através da leitura que a gente tem um entendimento, uma compreensão e uma compaixão maior por pessoas do outro lado do mundo que passaram por situações completamente diferentes das quais nós passamos. Eu acho essa uma das maiores oportunidades, uma das maiores vantagens da literatura, que nos transporta através das páginas. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Se você já leu O Caçador de Pipas, deixe o seu comentário aqui, eu vou adorar saber a sua opinião. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!